Na vida, toda vez que nós estabelecemos comunhão, nós temos a oportunidade de crescer como pessoas. Porque é na comunhão que nós nos fortalecemos. Quando você identifica que você não está só. E é interessante porque a maturidade humana, esse processo natural e necessário, né? De você tornar-se adulto, de ser capaz de compreender a vida, as dores da existência, sem que isso lhe cause tantos aborrecimentos, né? O processo natural de ser gente vai nos ensinar que quando nós partilhamos a dor ou a alegria, nós nos aproximamos do sentido mais profundo dessas realidades. Porque a partilha, ela revela o que está oculto. Ou até mesmo o próprio tempo vai nos ajudando a fazer com que essa partilha seja cada vez mais reveladora. E é por isso que é importante estar em comunhão. E o tempo todo o esforço humano é para estabelecer comunhão. Quando queremos amar e ser amados, isso é comunhão. Quando queremos ter amigos, quando queremos companhia, ainda que seja para ir ao cinema, isso é comunhão. Diminui a orfandade, diminui a desolação que é tão natural da vida. Existir é pesado, existir é doído, não é fácil. E não há fórmulas mágicas, não há fórmulas prontas que nos ajudem a dar conta de existir com harmonia. A única forma que nós temos de existir com um pouco mais de harmonia é através do processo do amadurecimento. Porque a gente sabe que a criança, ela é um ser que não gosta de ser contrariado, não é? E a criança tem muita dificuldade com o não. E a gente sabe que o processo pedagógico consiste em dizer o não na medida certa e na hora certa. É isso que vai fazer com que a criança tenha condições de compreender o limite. Às vezes a gente tem esse ímpeto, não é? Quando é criança, esse instinto de destruir o outro, de querer o que é do outro. Aí alguém vem e nos educa, não é bem assim. Você precisa aprender a dividir, você precisa aprender a respeitar. Palavras como respeito, solidariedade, só é possível a quem já é maduro. Mas é no processo do amadurecimento do ser que a escola nos ajuda, os pais, as pessoas que nos amam, os que são verdadeiramente responsáveis por nós, vão nos ajudando a viver este processo de maturidade, onde nós nos posicionamos diante da vida assim. Eu não sou alguém que tem que ser agradado o tempo todo. Claro que eu vou buscar a minha realização humana, eu quero ser feliz, eu quero ter o direito de ser satisfeito sendo quem eu sou, mas para chegar a essa satisfação, a vida nos ensina que a gente tem que passar pelo processo da purificação. E só essa purificação nos amadurece. E quem se recusa a viver o processo do limite, das dificuldades da vida, não vai conseguir ser uma pessoa equilibrada e madura. E esse é o nosso projeto, não é verdade? A gente quer ocupar o lugar no mundo de maneira harmoniosa. Para isso servem as religiões. O discurso religioso, ele entra justamente para nos ajudar a trazer essas harmonias. Eu gosto sempre de dizer também que a religião, quando você fala a expressão, a palavra religião, ela vai muito além de templos e ritos religiosos. Nós estamos falando de tudo aquilo que nos toca, de tudo aquilo que nos harmoniza. Então é religioso amar, é religioso ouvir uma música, é religioso apreciar uma obra de arte, porque são situações que nos sensibilizam, que nos tocam e que nos fazem melhores. São realidades humanas que nos tocam e que nos ajudam a viver esse processo de maturidade. Essa semana mesmo eu estava pensando, refletindo um pouco, a igreja nos convida que no tempo da quaresma a gente precisa... não é que a gente só reza na quaresma, não. É que a quaresma é um tempo especial de oração, de recolhimento. Nós falamos aqui no programa da semana passada que é importante a gente descobrir a diferença do tempo litúrgico. Então nós estamos vivendo um tempo em que a igreja nos convida a viver o recolhimento, o jejum, a oração. Mas pelo amor de Deus, eu não posso compreender o jejum, o sacrifício, por eles mesmos.
há um motivo muito maior escondido naquela minha renúncia que eu faço. Então tá bom, eu não como carne na sexta-feira, ou eu não como carne, ou eu deixei de comer chocolate durante esses 40 dias, tudo bem, cada um escolhe o sacrifício que quer fazer, a renúncia que quer fazer. Mas o verdadeiro significado dessa renúncia é provocar dentro de nós a possibilidade de sermos melhores, de termos mais oportunidade de ser mais confiante, ou até mesmo de ter um pouco mais da posse do que somos nós. Porque às vezes a gente vai vivendo de um jeito que a gente perde a capacidade de se controlar. Então eu me exercito ali, me controlo diante de uma caixa de chocolate para depois ter condições de me controlar diante de situações mais sérias. Mas aí volta aquilo que eu estava dizendo. Estava pensando que qual é o grande segredo da oração? O que a oração faz na nossa vida? Você vê, os monges budistas têm uma maneira específica de rezar. O padre católico tem um jeito específico de rezar. O pastor evangélico tem um jeito específico de rezar. As religiões nos propõem os ritos. Mas o que realmente é o teor deste rito? Quando eu deito a toalha branca sobre o altar para eu presidir a Eucaristia, quando eu celebro o rito católico cristão, o que eu estou propondo e o que eu quero experimentar desta oração? E sobre isso eu pensava, que a oração, ela é um instrumental que nos coloca num processo de autorreflexão. Eu vou me autorrefletir. Eu posso refletir sobre o outro, eu posso refletir sobre o mundo, mas a oração, num primeiro momento, ela me permite um olhar demorado sobre mim. Porque toda vez que eu me coloco diante de Deus, é natural que eu leve para Ele, para conversar com Ele, todas as minhas realidades. Os meus egoísmos, os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas virtudes. E naquele momento em que eu estou diante do Senhor, em oração, eu tenho a oportunidade de fazer o que muitas vezes o mundo não me proporciona, que é justamente tocar essas realidades de maneira amorosa. É por isso que eu não acredito na oração que esteja desvinculado do processo amoroso. Rezar é querer o bem. Já me ouviu falar isso, né? Que quando eu rezo pelo outro, eu estou manifestando a Deus o meu desejo de bem-querer mesmo, é um bem-querer. Eu estou rezando para que o outro tenha paz, para que o outro tenha saúde, para que o outro tenha dignidade, para que o outro seja filho da justiça, né? ou que esteja dentro de um contexto de justiça. O meu querer bem, essa oração é amorosa. E toda vez que eu entro nesse processo de oração, eu estou me favorecendo ficar um pouco mais humilde, eu estou me favorecendo um pouco mais de equilíbrio. Que engraçado, né? Até os ateus admitem isso. Até os ateus admitem que a reflexão faz bem. O silêncio, um tempo de pausa. Porque ateu também precisa se autorrefletir. Ele também precisa se autoanalisar. O ateu também tem necessidade de esmiuçar a sua realidade humana, porque ele também sofre das mesmas ansiedades que nós. Então todo mundo precisa se refletir. Todo mundo precisa se pensar. Como é que eu estou sendo? Quem eu estou sendo? Que lugar eu estou ocupando no mundo? Como estou tratando as pessoas que moram comigo? Como trato as pessoas que eu encontro? Como é que eu sou um cidadão? Né? Hoje, no Jornal da Manhã, o Alexandre Garcia refletia essa malandragem que existe na internet. De, por exemplo, eu passo por uma blitz e imediatamente vou tuitar que tem uma blitz em tal lugar. Então aquele que que não está em condições de dirigir, que já está alcoolizado, ele vê aquela informação, o que ele vai fazer? Ele vai desviar, vai procurar um outro caminho, e é nessa hora que acontecem os acidentes. Então o Alexandre Garcia refletia essa solidariedade com o que é ruim. Então eu sou solidário para livrar o outro da responsabilidade.
Que país é este? Isso é um posicionamento sério de quem realmente quer uma sociedade justa, ou de quem realmente acredita no valor da vida do outro, que eu não tenho o direito de dirigir embriagado porque eu posso matar o filho do outro? Você já imaginou se eu sou um alcoólatra, ou se eu vou a uma festa e não estou em condições de dirigir, e porque estou guiado por alguém que me diz onde tem blitz, onde não tem, eu me encorajo a pegar o meu carro e sair sem condições de dirigir, e poder matar uma família que de repente está voltando para casa? Você acha isso justo? E o jornalista refletia justamente sobre isso. Essa solidariedade com o que é ruim, com o que não é moral, com o que não é ético. Minha gente, nós precisamos pensar o tempo todo sobre isso. Será que eu engrosso a fila do processo? Será que eu estou engrossando a fila daqueles que fragilizam o corpo social? Ou será que eu sou um cidadão atuante e que faz o que é certo, ainda que aquilo me cause restrições? Tudo bem. Eu tenho o direito de ir a uma festa, de beber um vinho, mas eu tenho que saber que se eu optei por beber naquela festa, é minha obrigação não dirigir. Porque isso é maturidade. É você saber que você tem direitos e que você também tem deveres. Isso é cristianismo. Se eu me digo cristão, se eu me digo adepto da vida, se eu me digo alguém que está preocupado em fazer a sociedade ser melhor, eu vou viver a dimensão da minha religiosidade assim, em ser capaz de promover o que é certo. Porque às vezes, minha gente, nós queremos viver a religião, mas nós não queremos os comprometimentos que essa religião nos traz. E para mim isso é um comprometimento religioso. Eu não sei quem é que está saindo naquele momento de carro, eu não sei quem bebeu, quem não bebeu, mas eu quero saber sobre mim, sobre as minhas escolhas. Não dá mais para a gente querer uma sociedade melhor se a gente não cumpre o nosso papel. Eu não tenho o direito de querer um mundo melhor se eu não exercito a minha parte, se eu não realizo a minha pequena parte. Quando eu saio da minha casa, eu tenho que sair com todas as responsabilidades assumidas. Eu sou um cidadão. Isso é uma proposta religiosa. O cristianismo precisa mexer no nosso jeito de viver, nas escolhas que nós fazemos. Aí sim, nós estamos falando de uma religião que realmente possa fazer bem, que possa nos colocar como verdadeiros transformadores, como foi a proposta de Jesus. Maturidade, todos nós precisamos, nós nunca estamos totalmente maduros. E há sempre um passo a ser dado na direção dessa maturidade. Padre, gostaria que o senhor falasse um pouco do porquê a ansiedade atrapalhar tanto o nosso sono e se algo pode ser feito. Minha filha, a ansiedade não atrapalha só o sono da gente, não atrapalha tudo, né? A ansiedade, esse processo que nós temos, que é quase natural em nós somos muito ansiosos nos dias de hoje. Por que será essa ansiedade está tão presente nos nossos dias? Talvez porque a gente tenha possibilidades demais. O mundo nos apresenta muitas coisas o tempo todo. E a gente naturalmente fica ansioso, porque a gente não sabe em qual corda que a gente segura e por onde que a gente começa. Então esse contexto de muitas possibilidades naturalmente gera em nós muitas angústias. E nós levamos para a cama, quando vamos dormir, todo esse mundo sobre as costas, porque a gente parou de ritualizar a vida. Pode observar. A gente vai para a cama levando o celular na mão, a gente vai para a cama com a televisão ligada, a gente não prepara o mundo para a gente poder descansar. Eu estou falando aqui de uma realidade que eu enfrento, não, só eu enfrento, não. Eu tenho certeza que 90% dos nossos telespectadores enfrenta essa dificuldade de ter uma casa que nunca dorme. Antigamente as pessoas apagavam a lamparina, né?
E acabou, não tinha mais o que fazer, não tinha televisão, não tinha aparelho de música, não tinha celular, mal e mal tinha um telefone em casa que só tocava quando alguém morria de madrugada. Senão era absolutamente deselegante ficar ligando por uma pessoa meia-noite, 1h da manhã. Hoje não. Hoje as pessoas acham que nós temos a obrigação de ficar o tempo todo conectadas e que se uma pessoa mandar uma mensagem 11, 1 da manhã, a gente tem que estar lá pronto para receber e responder. Então nós perdemos os ritos do sono. A gente parou de criar aquele contexto que vai nos descansando, que vai nos fazendo ficar mais relaxados, menos agitados. A gente não se prepara para dormir, então quando deita na cama está com a cabeça a mil. Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo o programa de Direção Espiritual, neste momento, estão com o celular do lado. A todo vapor, o zap gritando, apitando. Tem uns que tocam umas músicas, né? De longe você vê que o negócio tá bombando. A gente tem coragem, não tem coragem de desligar aquilo. Mas se alguém me chamar, minha filha, é direito seu. Se a gente não começar a colocar uma disciplina na nossa vida, nós vamos ficar cada vez mais ansiosos. Nós vamos experimentar cada vez mais o desgaste dessa vida agitada que está provocando em nós uma dispersão natural. Nós estamos naturalmente dispersos. Eu percebo pelas missas, pelos ritos religiosos que deveriam naturalmente nos conduzir a um estado de quietude. E todo mundo muito disperso dentro da missa. A missa, que deveria ser um momento de absoluta concentração, muitas vezes acaba... Uma vez eu vi um padre atender um telefone durante um batizado. Sem mentira, eu estava participando do batizado, o telefone dele tocou, ele parou o negócio lá, falou e continuou depois. Veja bem, isso é uma expressão do mundo disperso em que nós vivemos. Nós não temos coragem de desligar os nossos telefones porque, não sei, responda a pergunta. Por que você não tem coragem de desligar o seu telefone? Por que você não tem coragem de colocar disciplinas para que os seus amigos já saibam? Depois das 11 não adianta mandar, ele não vê mais, então manda no outro dia. A gente tem de ter o direito de criar o rito do nosso descanso. Então tá bom, depois das 9 vou evitar ficar no computador, porque a ciência nos diz que aquela proximidade com a luz faz com que o seu cérebro fique ativado e sem condições de provocar a melatonina natural que nós criamos para poder dormir. Por que tanta gente hoje toma esse suplemento, a melatonina? Que é um recurso que a gente tem para dar ao corpo aquilo que nós não nos oferecemos mais. Somos estimulados o tempo todo, luzes acesas o tempo todo, barulho o tempo todo, e aí a gente não quer ser ansioso, a gente quer dormir bem. Aí é mais fácil tomar um comprimidinho que vai nos entorpecer até o outro dia, do que mudar o hábito. Não dá. Se a gente não muda o hábito, se a gente não põe uma disciplina na nossa vida, nós teremos a necessidade de uma droga que faça isso por nós, o que é lamentável. A gente substituir a disciplina pela droga que nos entorpece. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, obrigado pela sua presença, pela sua participação. E eu quero pedir que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre todos nós e possa conceder ao seu coração, nesta noite de hoje, a possibilidade de acertar o passo, de vencer esse desânimo, de reassumir a vida, de descobrir que não é para fazer gol contra que Deus lhe colocou no mundo, é para vencer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Derrame sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, nossa família, nossa sociedade, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Outras pessoas, Adriana, tão carregadas de fardos que nem são delas, porque justamente faltou o discernimento de compreender o sentido das coisas. Porque às vezes quando você identifica o sentido de um fardo, você percebe que ele não faz sentido.
Pode parecer um jogo de palavras, mas não é não. Você percebe, antes você achava que tinha sentido aquele fardo, de repente você descobre que não tinha sentido. Aí sim você está no verdadeiro sentido das coisas, que é quando você é capaz de abrir mão, de jogar fora. Gente, esse peso eu não quero levar mais embora comigo. Porque às vezes você que está em casa, você passa por um momento de dificuldade, e é sempre difícil mesmo a gente interpretar o que suportar a barra do momento. Eu gosto tanto daquela música do Gonzaguinha, um homem também chora, né? É triste ver esse homem, guerreiro, menino, com a carga do seu tempo por sobre os seus ombros. É isso mesmo. Nós levamos sobre os nossos ombros a carga do tempo, da família que a gente tem, das escolhas que a gente fez. E às vezes é muito difícil a gente dar sentido a todo o peso que a gente leva. Eu nunca me perco de vista, sabe? Eu tenho uma vida muito corrida, mas eu faço questão de levar na correria da minha vida a dinâmica da minha mudança. Eu estou em constante processo de mudança. Eu acredito muito nessa ação de Deus em mim. Eu tenho muitos defeitos, tenho consciência deles, mas você sabe, eu não desisto dessa possibilidade de ser um homem melhor. Isso para mim é uma meta, sabe? Isso para mim é um desafio que eu não quero perder de vista. E eu me lembro que você passou, acompanhando o seu processo, até o Davi chegar, foi uma longa luta, né? Muito. Você passou por um sofrimento terrível, e eu fico pensando o tanto que foi importante, agora depois de olhar para trás, aquele sofrimento todo preparando seu coração para você amar o Davi ainda com mais intensidade. Eu não sei se é possível, né? Medir a intensidade do amor, mas talvez com mais maturidade, você não acha? Mais maturidade, sem dúvida, sem dúvida. Tudo que eu vivi... Adriana, e você... você perdeu, né, uma criança. Quantos meses, Adriana? 3 meses. Estava com 3 meses já, com toda uma expectativa, E né? a minha gravidez com o Davi também foi uma gravidez que ainda era de risco. Não, nós ficamos todo mundo apertando a barriga, né, com medo do Davi sair antes da hora. Eu fiquei os primeiros 3 meses, assim, sofrido. Eu não curtia os primeiros 3 meses de gravidez. De ansiedade. Eu tinha sinais de que eu estava... Assim, como eu tive sinal do primeiro, eu tive sinal também com o Davi. Poderia perder também. Exatamente. Então foi uma luta, mas valeu demais tudo, valeu a pena. Na nossa vida é assim, minha gente. O testemunho da Adriana, a mim, é muito precioso, porque é alguém de verdade como nós, como você, que também precisa dar conta das suas dificuldades, das suas lutas pessoais. Você que também tem que caminhar conviver com suas realidades mortas, né? Porque não é só um filho que morre. E no meu caso ainda foi mais complicado porque foi um aborto retido. Então eu fiquei 3 dias com meu filho morto. Então foram os 3 piores dias da minha vida. Porque eu tive que fazer aquele processo cirúrgico, só que eu tive que esperar, porque eu estava em missão. Então não foi fácil. E tem toda a dimensão simbólica, né, de você estar com... Nossa, você não tem noção da dor que é. Eu olhava para minha barriga e eu falei, eu tô com meu filho morto aqui. Você falou para mim naquele período, você falou assim, viva o luto. Eu passei 3 dias, e eu me lembro e me emocionei, eu passei 3 dias chorando, porque estava ali, estava morto, né? Era desejado, muito desejado, e não foi fácil. Mas aquilo que você falou, Deus, ele caminha conosco, ele não abandona, não. Você precisou ser o túmulo do filho. Exatamente. E você conviveu durante 3 dias com essa consciência, eu sou o túmulo do meu filho. Mas às vezes também, Adriana, nós convivemos com os sonhos mortos dentro de nós, as esperanças mortas, as pessoas vivas por fora, mortas por dentro. Então são muitas as angústias nos dias de hoje, muitas as situações que nos oprimem, que nos machucam, porque a gente não chega nem mesmo a tocar nesse luto. Como é benéfico na vida de uma pessoa, né? Ela, por exemplo, ela ter coragem de dizer, esse sonho é meu e ele está morrendo, e eu não quero que ele morra.
Nós somos humanos, nós estamos no mesmo processo, né? A gente está tentando acertar ainda, né? E eu vivo isso, é o que eu vivo na minha história, vivendo os desafios novos, né? Que aparecem, que a gente enfrenta, enfim. Mas é uma estrada linda, apesar às vezes a gente passar por esses desertos, viver alguns calvários, é uma história linda porque é uma estrada linda porque a gente sabe aonde a gente pode olhar, a gente tem o norte, a gente sabe aonde a gente pode recorrer, para quem a gente pode pedir socorro, assim como a mãe, né? Assim como foi a sua mãe com você, a minha comigo, a sua mãe, você que está assistindo, foi com você, hoje eu estou sendo com o Davi, é assim que Deus age conosco. E é lindo ver que nós temos um Deus que não se distancia nunca, nunca. E vai olhando e vai cuidando de nós, e vai também permitindo que nós passemos pelos nossos desertos. Às vezes, Adriana, eu encontro muito isso em mulheres que precisam engravidar. Mulheres que não conseguem engravidar e fazem isso ser um fardo, como se o filho fosse uma obrigação dela. Você viveu um pouco isso também? Vivi. Depois que eu perdi o primeiro, eu não consegui engravidar. A gente estava tentando há muito tempo. E justamente aquilo que você falou, eu me senti um pouco na obrigação. Porque quando a gente perde, a gente se sente um pouco incapaz. Entendeu? Uma situação de fracasso. Exatamente. Né? Não conseguir ser mãe. Exatamente. Então, é uma cobrança interior grande, até mesmo da gente, né? Então, eu me sentia um pouco nessa obrigação e não conseguia. E quando o meu médico justamente disse para mim assim, você precisa desfocar. Ele dizia isso, você precisa tirar essa obrigação. E aí foi quando eu consegui. E, claro, né, tem esse cuidado de Deus, que a gente sempre fala, mas também tem a minha parte que eu precisava fazer, que era deixar Deus agir, né? Obrigado pela oportunidade de estar com você mais uma vez e partilhar a nossa vida, de fazer deste momento um momento de encontro. O programa de Direção Espiritual é para mim uma oportunidade maravilhosa de tocar as realidades humanas que fazem parte do contexto da minha reflexão cristã. Me sinto muito feliz pela oportunidade de estar aqui e de saber que você está em comunhão comigo. Muito obrigado. E hoje eu quero começar o programa com um poeminha. Na verdade, nem é um poema, é um pequeno texto atribuído ao Mário Quintana, um grande poeta, um poeta gaúcho, que teve uma sensibilidade maravilhosa na sua observação do mundo. Poeta é esse ser, né? Atribuído de sensibilidade, entra 3, 4 vezes na fila, né? Quando Deus está distribuindo sensibilidade. E olha para aquilo que a gente vê todos os dias de um jeito novo. Mas aqui ele é muito concreto na maneira de entender as deficiências humanas. Deficiente é aquele que não consegue modificar a vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono do seu destino. Louco é todo aquele que não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria. É aquele que só tem olhos para os seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo. O surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo, apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o seu trabalho e quer garantir o dinheiro no fim do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles
que precisam de sua ajuda. O diabético é aquele que não consegue ser doce. E o anão é aquele que não deixa o amor crescer. Mas finalmente a pior de todas as deficiências é ser miserável. Os miseráveis são todos aqueles que não conseguem falar com Deus. É verdade, né? A gente fica pensando que as nossas deficiências... Eu me lembro, minha gente, tive um encontro com uma pessoa que mexeu muito comigo. Eu era fráter ainda, não era padre ainda. E eu me lembro que essa moça tinha muitas deficiências físicas. E eu fiquei muito assustado na hora que eu estava diante dela. E ela com um sorriso ali naquela cadeira de roda, com as pernas totalmente tortas, os braços atrofiados, e ela me olhando, ela me disse uma coisa que me mexeu muito comigo. Ela falou assim, me falou: prazer em conhecer você, né? E eu fico muito feliz porque você está vendo os meus maiores defeitos, então não tem como esconder de você. E eu fiquei muito tocado. Porque é assim mesmo, né? Às vezes a gente encontra pessoas tão bonitas, tão aparentemente, do ponto de vista estético, tão impecáveis, né? E aí quando você começa a conviver, você vai descobrir que ali existe tanta feiura. Sempre brinco, né? Que na vida a gente precisa ficar mais bonito. E quando eu falo que nós temos que ficar mais bonitos, eu falo da beleza total mesmo. Eu acho que se você precisa se cuidar, se você precisa dar um jeito em você, se você quer emagrecer, se você tem um projeto de ficar mais bonita, que junto com esse projeto de você ficar mais bonita esteja também a sua preocupação em ter cada vez mais uma alma dotada de beleza. Porque é isso que faz com que a gente queira ficar por perto. Eu tenho visto e encontrado tanta gente, do ponto de vista estético, apresenta tantas imperfeições, mas ao mesmo tempo tem um coração tão bonito, tem uma presença tão forte, e faz uma diferença na vida. E a gente aprender a lidar com essas deficiências da gente aqui, essas todas que o poeta fala, né? Da loucura, da cegueira, da surdez. Tantas. São tantas as deficiências que a gente tem na vida. Realmente, às vezes, a gente é cego, a gente não consegue ver a pessoa que está do lado, precisando de nós, né? A mudez, a gente não consegue fazer brotar a palavra que verdadeiramente a gente precisa dizer. Como é difícil, às vezes, a gente fazer brotar dos lábios o pedido de perdão, né? Pode ser que você hoje esteja vivendo isso, a dificuldade de colocar, de fazer a raiz do grito provocar essa palavra, me perdoa. Tanta coisa muda, minha gente, quando a gente tem coragem de dizer isso. Quando você sair aí do seu quarto, andar essa pequena distância da sua casa que separa do seu irmão, andar esse pequeno corredor que separa o seu quarto do quarto da sua mãe, bater lá e ter a sensibilidade, a simplicidade de dizer: mãe, me perdoa pela maneira como tenho te tratado, pela palavra grosseira que proferi, ou não fazer esforço para dar certo com você. Andar essa pequena distância e fazer brotar da voz essa palavra que pede perdão ao Pai, ou dar esse abraço no irmão que você precisa, ou até mesmo lhe motivar, né, a pegar no telefone hoje e fazer brotar esse pedido de perdão através de um telefonema. Ligar para quem você sabe que você machucou, que você magoou. A vida fica tão diferente quando nós superamos a deficiência da mudez. Quando você é capaz de ultrapassar tudo aquilo que lhe impede de fazer a palavra brotar, a palavra que edifica, a palavra que constrói. Tanta gente precisando hoje do seu pedido de perdão. A gente tira o sono das pessoas às vezes com a nossa atitude.
Às vezes um pedido de perdão não custa nada. E ele vai fazer um bem danado ao coração do outro. Ele vai provocar um benefício naquele que escuta. A gente cuidar da deficiência da nossa visão, né? Às vezes a gente é incapaz de perceber quem está do lado. Às vezes na necessidade de resolver problemas e situações, a gente fica tão egocêntrico, a gente fica tão voltado para a gente mesmo, a gente fica querendo exigir. A gente faz uma experiência de viver assim o tempo todo, sem ter a percepção do que está ao nosso redor. E quando a gente não percebe o que está ao nosso redor, a gente corre o risco de perder as prioridades, de ficar perdendo o nosso tempo com aquilo que definitivamente não é prioridade. As deficiências são muitas, minha gente. Eu tenho as minhas, você tem as suas. E se a gente não olha para elas com responsabilidade, a gente corre o risco de se transformar nelas. Isso é terrível. Quando a gente começa a se transformar no defeito que tem, na deficiência que tem. É uma consequência natural do defeito não cuidado. Se a gente não trata a deficiência, ela vai tomando cada parte do nosso ser e a gente vai se transformando nela. Eu não acredito que seja esse o nosso projeto de vida. Cuidar da deficiência nossa de cada dia, olhar para aquilo que em nós hoje é deficiente e ter a coragem, sob a graça, sob o auxílio de Deus, a gente modificar. O mundo está carente de nãos. Vejo que cada vez mais os pais e professores morrem de medo de dizer não às crianças. Mulheres ainda têm medo de dizer não aos maridos. E alguns maridos temem dizer não às suas esposas. Pessoas têm medo de dizer não aos amigos. Noras que não conseguem dizer não às sogras. Chefes que não conseguem dizer não aos subordinados. Gente que não consegue dizer não aos próprios desejos. E assim são criados alguns monstros. Talvez alguns não cheguem a sequestrar pessoas, mas têm pequenos surtos quando escutam um não, seja do guarda de trânsito, do chefe, do professor, da namorada, do gerente do banco. Os pais dizem, não posso traumatizar o meu filho. E não é raro eu ver alguns tomando tapas de bebês com 1 ou 2 anos. Outros gastam o que não têm em brinquedos todos os dias e festas de aniversários faraônicas. Sem falar nos adolescentes. Hoje em dia é difícil ouvir alguém dizer: não, você não pode bater no seu amiguinho. Não, você não vai assistir a uma novela feita para adultos. Você não vai passar a madrugada na rua. Não, você não vai dirigir sem a carteira de habilitação. Não, você não vai beber uma cervejinha enquanto não fizer 18 anos. Não, essas pessoas não são companhias para você. Não, hoje você não vai ganhar brinquedo ou comer salgadinho e chocolate. Não, você não vai faltar na escola sem estar doente. Não, essa conversa não é para você se meter. Não, com isso você não vai brincar. Não, hoje você está de castigo e não vai brincar no parque. Crianças e adolescentes que crescem sem ouvir bons, justos e firmes nãos, crescem sem saber que o mundo não é só deles. E aí, no primeiro não que a vida lhe dá, e a vida vai lhe dar muitos, surtam. Não estou defendendo a volta da educação rígida e sem diálogo. Pelo contrário, eu acredito piamente que crianças e adolescentes tratados com amor real, sem culpa, tranquilo e livre, conseguem perfeitamente entender uma sanção do pai ou da mãe, intuem que o amor dos adultos pelas crianças não é só prazer, mas é também responsabilidade. E quem ouve uns nãos de vez em quando, também aprende a dizê-los quando é preciso. Acaba aprendendo que é importante dizer não a algumas pessoas que tentam abusar de nós de diversas maneiras, com respeito e firmeza, mesmo que sejam pessoas que nos amem. O não protege, o não ensina, o não prepara. Por mais que seja difícil, eu tento dizer não aos seres humanos que cruzam o meu caminho quando acredito que é hora. E tento respeitar também os nãos que recebo. Nem sempre consigo, mas tento. Acredito que é aí que está a verdadeira prova de amor. E é também aí
que está a solução para a violência cada vez mais desmedida e absurda nos nossos dias. Eu confesso, eu recebi esse texto na semana passada e iria lê-lo, mas eu gostaria de parabenizar sem saber quem é. Mas ela se propôs a fazer uma reflexão, gente, absolutamente válida para os dias de hoje. Minha gente, cada vez mais eu me convenço, e eu falo até aqui no meu livro do sofrimento, que as grandes tragédias, elas são alimentadas aos poucos. Grandes tragédias acontecem a partir de pequenos descuidos. É interessante que uma tragédia, quando ela acontece, ela é uma junção de uma série de pequenos detalhes que foram desconsiderados. A verdadeira educação, eu trabalhei e estudei muito o processo educacional, e tenho certeza que muitos educadores que agora me acompanham vão de concordar comigo. Um processo educacional, ele só pode ser saudável a partir do momento em que há um equilíbrio entre sim e não. Não estou querendo propor um modelo educacional repressivo, coercitivo, que venha impor pela força do grito, que venha proibir tudo aos filhos, não. Mas o que essa psicóloga está propondo é que a gente assuma a responsabilidade na hora certa, para que depois a gente não seja responsabilizado por coisas piores, por coisas trágicas. Hoje, minha gente, o grande desafio nosso como pais e mães, como educadores, como pessoas que de alguma forma têm a possibilidade de interferir no processo social, é a gente educar as pessoas para o limite, para a situação em que todos nós teremos que enfrentar, em que a vida vai nos oferecer um não. Nós não podemos encontrar uma pessoa que foi feliz e que foi realizada, que só encontrou sim pela vida, muito pelo contrário. Aliás, eu acredito que uma pessoa ela vai se tornando interessante à medida em que ela vai conseguindo vencer as adversidades que encontra. Ninguém nasce pronto. Nós não temos a possibilidade de ter uma vida pronta, um mundo ordenado, se a gente não passa pela experiência de produzi-lo. E um filho é um empreendimento que precisa o tempo todo ser talhado, como se fosse mesmo uma escultura, a partir deste formão humano, desta ferramenta que se chama amor, que dá 2 golpes. O amor é uma ferramenta que dá 2 golpes, para permitir e para negar. Engana-se aquele que pensa que o amor é uma ferramenta que só dá o golpe da permissão. Não. O amor dá o golpe da permissão, mas ele também dá o golpe da negação. Padre Fábio, sou muito ansiosa, não consigo fazer uma coisa de cada vez. Eu vejo as tarefas de casa para fazer e começo a fazer uma e não termino. Já começo outra, chega ao final do dia e estou acabada e com a casa toda bagunçada. Sou aposentada, fico o tempo todo em casa e vejo muitos defeitos nas coisas, na casa, o tempo todo. Rezo o texto de cura e libertação, voltei na missa e estou procurando um caminho para seguir, mas tem hora que me bate um desânimo muito grande. Procuro fazer as coisas para que Deus não fique triste comigo. Como gerir a questão do tempo e do desânimo? 2 questões muito ligadas, a organização do tempo e a dinâmica para poder fazer esse tempo dar certo. Eu sempre digo assim, Rosa Marlene, que na nossa vida, à medida que o tempo vai passando, nós vamos ter que ir entrando na dinâmica das novas fases. Se você está aposentada, é natural que você tenha muito tempo disponível e corra o risco de não saber ocupar esse tempo. Por quê? Porque quando a pessoa perde as atividades que tinha, ela corre o risco de não saber mais organizar-se a partir dessa nova fase da vida. Então precisa ter muita sabedoria. E essa sabedoria ela vem justamente com o exercício. Não tem como você ler um livro para organizar o tempo. Você precisa ver o seu dia, olhar para ele, o que é importante você fazer e você estabelecer metas. Aliás, isso é muito importante para todo idoso. Sempre falo isso para minha mãe.
Tenha rotina, dona Ana, porque senão a cabeça vai ficando ruim. Guarde o remédio sempre no mesmo lugar. Procure ter a disciplina de fazer as coisas sempre na mesma hora, porque aquilo vai ser incorporado à dinâmica do dia e à dinâmica dessa nova fase da vida, em que você não tem tantas atribuições mais, mas muitas vezes não consegue aproveitar o tempo. Então, veja bem, quando eu não sei administrar o meu tempo, eu corro o risco de chegar ao final do dia com aquela sensação de fracasso. Meu Deus, eu poderia ter feito isso e não fiz. Meu Deus, eu poderia... Está vendo como uma coisa está ligada, diretamente ligada com a outra? Então, muitas vezes a exigência de olhar e só ver o defeito está diretamente ligada à incapacidade de tomar iniciativa e de resolver as situações. Então, faça um exercício muito simples, dona Rosa, todos os dias. Estabeleça suas metas. Então, até a hora da manhã, eu quero deixar esse canto da minha casa limpo. E dedique-se àquilo. Não desperdice forças. Vai lá, vai organizando. E tem outra coisa. Não precisa ficar estressada porque não conseguiu fazer tudo, né? Para isso a senhora tem todo o tempo do mundo, já que a senhora não tem mais atividades, já não tem mais compromissos fora. Então, estabeleça as metas, mas também saiba conviver com o momento em que essas metas não foram totalmente cumpridas, sem que isso cause uma ansiedade para a senhora. É interessante, né, como quanto mais a vida vai ficando corrida, maior é a nossa dificuldade de lidar com o tempo. Quanto mais a gente avança nessa correria louca que a gente vive, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, maior é a insatisfação com os resultados. E isso é natural. Porque a gente corre o risco de viver o momento presente com tanta ansiedade que nós não o qualificamos. Então eu fico posicionado no presente, mas com a cabeça no futuro. Meu Deus, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Ou então, eu deixei de fazer aquilo passado, né? A articulação dos 3 tempos. Deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. E, consequentemente, porque estou dividido entre passado e futuro, eu perco a dinâmica do momento presente. E a sabedoria nos ensina que o único tempo que existe é o presente. Mas, infelizmente, nós nos perdemos nesses tempos imaginários. Em um que é memória, porque o passado é uma memória em nós, e no outro porque é uma perspectiva. Então, quando o ser humano não sabe posicionar-se entre memória e perspectivas, ele perde o bonde da história. E muitas vezes, às vezes eu estou aqui, olha, para fazer isso que eu preciso, mas a minha cabeça está tão povoada de memórias e perspectivas, isso é, passado e presente, que eu não tenho condições de fazer o que eu preciso fazer. E isso, minha gente, é uma característica nossa. É uma característica do homem contemporâneo, do ser humano contemporâneo, que está mergulhado num mundo absolutamente rápido, com muitas informações, com muitos atrativos, com muitos estímulos. É muito difícil. Às vezes até o descanso. Por que muitas vezes nós não dormimos bem? Porque nós estamos cheios de memórias e cheios de perspectivas. Quando a gente deita na cama, a gente tem a dificuldade de viver o momento presente, que é o descanso. Então a gente tem a dificuldade de quebrar o poder da memória e o poder das perspectivas. A gente não consegue mergulhar no momento presente e aí a gente não consegue descansar. Quantas vezes? Eu não estou falando isso porque eu li nos livros não, viu, minha gente? E nem porque estou livre disso. Eu já cheguei à conclusão de que de madrugada eu tenho só 10% da minha inteligência. Se eu contar para vocês as coisas bobas que me preocupam de madrugada, quando de vez em quando eu acordo, que depois quando eu reflito sobre aquilo, meio-dia, 1h da tarde, eu tenho vergonha. Agora eu não sei porquê. O meu mecanismo é esse. Acordo no meio da noite e fico pensando tanta coisa boba, tantos absurdos, sabe? Que eu fico preocupado com coisas tão idiotas. O que é isso? Eu estou perdendo a oportunidade de, na hora, fazer o que eu tenho que fazer. Dormir, né? Não, fico lá com a cabeça cheia. E isso está diretamente ligado ao estilo de vida da gente. Então nós precisamos
muitas vezes desligar as tecnologias, a gente precisa dar um pouco mais de tempo para o descanso da gente. Vai entrar no quarto, não precisa ficar ligando essa televisão toda hora. Conviva um pouco mais com o silêncio. Antes de dormir, pegue um livro. O livro vai dando sono. O livro é uma terapia para poder te descansar, te distrair um pouco, te desligar daquele contexto pesado que às vezes você passou o dia inteiro. Você entra na história daquele livro, é como se você pudesse fazer uma purificação de tudo aquilo que está pesando sobre você. Oração é isso. A oração é o momento em que nós vamos fazer uma purificação de tudo aquilo que nos intoxicou ao longo do dia. Eu não posso dormir com as toxinas do dia, com as palavras que me feriram, com as coisas ruins que eu ouvi, com tudo aquilo que foi aborrecimento, que não é pouco. A vida da gente tem muitos aborrecimentos o tempo todo. E aí a gente vai descobrindo que se a gente se exercita nessas técnicas disciplinares, e a oração é também uma técnica disciplinar, nós vamos aprendendo a colocar os tempos nos seus devidos lugares. Uma coisa é certa: quem insiste em trazer para o presente o passado e o futuro e ficar mergulhado nessa mistura vai ter muita dificuldade de articular com qualidade a própria vida. Obrigado pela oportunidade de estar com você mais uma vez e partilhar a nossa vida, de fazer deste momento um momento de encontro. O programa de direção espiritual é para mim uma oportunidade maravilhosa de tocar as realidades humanas que fazem parte do contexto da minha reflexão cristã. Me sinto muito feliz pela oportunidade de estar aqui e de saber que você está em comunhão comigo. Muito obrigado. E hoje eu quero começar o programa com um poeminha. Na verdade, nem é um poema, é um pequeno texto atribuído ao Mário Quintana, um grande poeta, um poeta gaúcho, que teve uma sensibilidade maravilhosa na sua observação do mundo. O poeta é esse ser, né? Atribuído de sensibilidade, entra 3, 4 vezes na fila, né? Quando Deus está distribuindo sensibilidade, e olha para aquilo que a gente vê todos os dias de um jeito novo. Mas aqui ele é muito concreto na maneira de entender as deficiências humanas. Deficiente é aquele que não consegue modificar a vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono do seu destino. Louco é todo aquele que não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria. É aquele que só tem olhos para os seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo. O surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo, apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o seu trabalho e quer garantir o dinheiro no fim do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. O diabético é aquele que não consegue ser doce. E o anão é aquele que não deixa o amor crescer. Mas finalmente a pior de todas as deficiências é ser miserável. Pois miseráveis são todos aqueles que não conseguem falar com Deus. É verdade, né? A gente fica pensando que as nossas deficiências... Eu me lembro, minha gente, tive um encontro com uma pessoa que mexeu muito comigo. Eu era fráter ainda, não era padre ainda. E eu me lembro que essa moça tinha muitas deficiências físicas. E eu fiquei muito assustado na hora que eu estava diante dela. E ela com um sorriso ali naquela cadeira de roda, com as pernas totalmente tortas, os braços atrofiados,
E ela, me olhando, ela me disse uma coisa que mexeu muito comigo. Ela falou assim, me falou, prazer em conhecer você, né? E eu fico muito feliz porque você está vendo os meus maiores defeitos, então não tem como esconder de você. E eu fiquei muito tocado. Porque é assim mesmo, né? Às vezes a gente encontra pessoas tão bonitas, tão aparentemente, do ponto de vista estético, tão impecáveis, né? E aí quando você começa a conviver, você vai descobrir que ali existe tanta feiura. Eu sempre brinco, né? Que na vida a gente precisa ficar mais bonito. E quando eu falo que nós temos que ficar mais bonitos, eu falo da beleza total mesmo. Eu acho que se você precisa se cuidar, se você precisa dar um jeito em você, se você quer emagrecer, se você tem um projeto de ficar mais bonita, que junto com esse projeto de você ficar mais bonita esteja também a sua preocupação em ter cada vez mais uma alma dotada de beleza. Porque é isso que faz com que a gente queira ficar por perto. Eu tenho visto e encontrado tanta gente que do ponto de vista estético apresenta tantas imperfeições, mas ao mesmo tempo tem um coração tão bonito, tem uma presença tão forte e faz uma diferença na vida. E a gente aprender a lidar com essas deficiências da gente aqui, essas todas que o poeta fala, né? Da loucura, da cegueira, da surdez. Tantas. São tantas as deficiências que a gente tem na vida. Realmente, às vezes, a gente é cego, a gente não consegue ver a pessoa que está do lado, precisando de nós, né? A mudez, a gente não consegue fazer brotar a palavra que verdadeiramente a gente precisa dizer. Como é difícil, às vezes, a gente fazer brotar dos lábios o pedido de perdão, não é? Pode ser que você hoje esteja vivendo isso. A dificuldade de colocar, de fazer a raiz do grito provocar essa palavra, me perdoa. Tanta coisa muda, minha gente, quando a gente tem coragem de dizer isso. Quando você sair aí do seu quarto, andar essa pequena distância da sua casa que separa do seu irmão, andar esse pequeno corredor que separa o seu quarto do quarto da sua mãe, bater lá e ter a sensibilidade, a simplicidade de dizer, mãe, me perdoa pela maneira como tenho te tratado, pela palavra grosseira que proferi, por não fazer esforço para dar certo com você. Andar essa pequena distância e fazer brotar da voz essa palavra que pede perdão ao Pai, ou dar esse abraço no irmão que você precisa, ou até mesmo lhe motivar, né, a pegar no telefone hoje e fazer brotar esse pedido de perdão através de um telefonema. Ligar para quem você sabe que você machucou, que você magoou. A vida fica tão diferente quando nós superamos a deficiência da mudez. Quando você é capaz de ultrapassar tudo aquilo que lhe impede de fazer a palavra brotar. A palavra que edifica. A palavra que constrói. Tanta gente precisando hoje do seu pedido de perdão. A gente tira o sono das pessoas às vezes com a nossa atitude. E às vezes um pedido de perdão não custa nada. E ele vai fazer um bem danado ao coração do outro. Ele vai provocar um benefício naquele que escuta. A gente cuidar da deficiência da nossa visão, né? Às vezes a gente é incapaz de perceber quem está do lado. Às vezes na necessidade de resolver problemas e situações, a gente fica tão egocêntrico, a gente fica tão voltado para a gente mesmo, a gente fica querendo exigir. A gente faz uma experiência de viver assim o tempo todo, sem ter a percepção do que está ao nosso redor. E quando a gente não percebe o que está ao nosso redor, a gente corre o risco de perder as prioridades, de ficar perdendo o nosso tempo com aquilo que definitivamente não é prioridade. As deficiências são muitas, minha gente. Eu tenho as minhas, você tem as suas. E se a gente não olha para elas com responsabilidade, a gente corre o risco de se transformar nelas. Isso é terrível.
quando a gente começa a se transformar no defeito que tem, na deficiência que tem. É uma consequência natural do defeito não cuidado. Se a gente não trata a deficiência, ela vai tomando cada parte do nosso ser e a gente vai se transformando nela. Eu não acredito que seja esse o nosso projeto de vida, né? Cuidar da deficiência nossa de cada dia, olhar para aquilo que em nós hoje é deficiente e ter a coragem, sob a graça, sob o auxílio de Deus, a gente modificar.